Eu não sei se por aqui nós temos. O intuito era esse, né? O objetivo era alcançar mulheres, especificamente, que estão à espera nessa jornada até os seus filhos. Porque eu tô nesse processo, o intuito era esse. Mas eu não sei se você necessariamente está aqui por causa disso ou por causa da endometriose. Mas esse recado aqui hoje é especificamente para você. Eu tava tentando escrever essa semana, mas eu não consegui escrever. Porque agora outubro é um mês muito interessante para mim, porque me marca muito o mês de outubro. Porque o mês de outubro foi o mês que eu tinha decidido que eu iria ser mãe, que eu estava me preparando e estava pronta para que isso acontecesse na minha vida, sabe? Eu queria isso. Só que isso era outubro de 2020. E agora a gente já tá em outubro de 2023. E eu fiquei pensando que são 36 vezes que eu recebi um não. São 36 vezes que eu esperei ter um resultado diferente de todos os resultados que eu já tive. E eu fiquei assim, chocada, porque são 36 vezes de muita coisa, gente. Muitas emoções que subiram, que desceram, que me invadiram e me afogaram e depois me fizeram emergir. Foram muitas coisas. São 3 anos que eu acho que eu poderia dizer que eu cresci tanto, eu cresci muito nesses 3 anos sendo infértil. E parece pesado falar isso, né? Sou infértil. Parece bem pesado. Eu até que eu tô gostando de falar isso. Porque apesar de ser um nome bem pesado, isso não define necessariamente quem eu sou. Isso eu entendo muito bem que é uma condição no qual eu me encontro como doença, como uma parte específica da medicina. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu me vi como uma pessoa infértil, como doença, como CID. Nem sempre eu vi isso. E eu sei que inicialmente no processo da espera pelo filho e pela demora, né? A gente se sente definida pela infertilidade. A gente acredita que a infertilidade é o que nós somos. Sendo na nossa carreira, sendo nas nossas relações, na nossa igreja, na nossa família, a gente se sente como aquela que não prospera, como aquela que não dá frutos. Eu me senti muito assim, já me senti muito assim. E hoje eu me sinto pronta. Não é fácil, né? Esse processo. Hoje, com 3 anos, eu me sinto pronta a falar abertamente sobre isso. Eu consigo discutir sobre isso, sabe? Colocar esse papo da infertilidade em qualquer assunto sem ficar pesado. Porque no fundo as pessoas ficam, coisa pesada. As pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas ficam com pena e isso me dá muito ódio. Ai, gente, eu odeio, sabe? Coisas que eu odeio é quando uma pessoa não quer me contar que tá grávida e não quer tocar no assunto do porquê eu não engravidei. Mas eu entendo da onde parte isso. Que realmente no início é uma coisa meio pesada mas eu queria poder falar sobre isso. Hoje eu percebo que eu gostaria de falar mais sobre isso, mas eu não falava porque eu não tinha oportunidade de falar sobre isso sem parecer uma coisa tão pesada. Como era algo que eu estava tratando dentro de mim primeiro, né? Eu não sabia definir, eu não conseguia expressar.
E as pessoas sempre agiam quando era uma coisa, tipo, fica quietinha, Mirella, não fale sobre isso, isso é uma coisa, não é uma coisa bonita de se falar. Que peninha, que tadinho de você, enfim, eu não falava. E hoje eu falo pra todo mundo. Inclusive, eu acho que eu vou trocar na minha bio do Instagram e vou colocar isso. Mas enfim, são 36 meses, são 3 anos. E eu tô com uma vontade de fazer uma festa. Eu queria fazer uma festa sobre isso. Porque isso é péssimo, né? Como eu tô falando aqui, eu não queria que você ficasse pensando que eu sou doida. Eu sou um pouquinho, mas o que eu queria dizer nisso é que a infertilidade é uma oportunidade da mulher. Tô falando aqui muito específico, não é para homem, não é para casal, tô falando para mulher. É uma oportunidade muito bonita de crescimento, porque é você ter a oportunidade de crescer em meio ao caos. É você, não tem aquela imagem, sabe, de uma florzinha na terra seca? É isso. Eu acho que a mulher que eu sou hoje, após tudo isso, é uma mulher que, cara, pra me tombar, bicho, tem que ser Deus. Só Ele. Só pra me tombar, só Deus. Eu acho que nada me derruba, não. Mas também não tô desafiando o mundo, não tô desafiando. Mas me deixou muito forte, muito potente, muito sangue nos olhos, sabe? De fazer o que for necessário, eu vou fazer e eu vou fazer. Pronto. Mas eu queria te dizer, caso você esteja passando por isso, nem que sempre eu fui assim, com esse fogo, eu vou fazer, e são 3 anos de fertilidade, são 36 nãos, e cara, tá tudo bem, nem sempre foi assim. No início foi muito ruim. Eu me lembro quando eu tava comemorando os 23 meses do não. Eu estava mal, eu estava péssima, e eu ficava, caraca, 20, não, eram 24 nãos? Eu tenho que passar por tudo isso? Eu ficava muito aborrecida, né? Foi o primeiro ano. Eu ficava muito aborrecida de ver que eu estava tendo. Primeiro não, tava passando pelo primeiro. Enfim, a gente teve tanto tempo. Enfim, eu ficava impressionada com a questão de tempo. Hoje, o tempo passa muito rápido. Passou 3 anos assim. Passou muito rápido. E eu vejo que foi a coisa mais louca que teve na minha vida. Foi a mais triste, com certeza. Mas é isso. Algumas coisas são bem tristes, se a gente pensar no conceito e na situação da coisa. Mas quando a gente consegue ressignificar isso, a gente só tem alegria. Não por causa da situação, porque é péssima, mas por causa daquilo que tornou a gente, sabe? A pessoa infértil, a partir da medicina, que eu sou, me tornou uma mulher muito poderosa. Eu me sinto muito orgulhosa de mim. Eu fico emocionada, eu não vou chorar aqui. Não vou chorar, mas eu fico muito emocionada quando eu penso em mim. Quando eu penso sobre algumas coisas que eu já escutei, penso sobre algumas situações no qual eu me via, sabe? Umas coisas bem pesadas. Eu tinha uma visão muito distorcida de quem eu era. E hoje eu me olho no espelho e eu sinto muito orgulho. E eu tenho certeza que isso foi muito necessário para que eu me tornasse a mãe que eu vou ser daqui a algum tempo. Eu não sei se eu terei mais 36 meses pela frente. Eu ia dizer que eu espero que não, mas se for necessário para me tornar aquilo que eu tenho que ser, então que venha mais 36 meses pela frente. O tempo era uma coisa que sempre me assustou. Eu me lembro que ano passado
eu falava assim, Deus, eu queria que nesse mesmo ano, não, nesse mesmo período, que era outubro, eu gostaria, Deus, que nesse mesmo período eu não estivesse aqui falando e nem chorando sobre isso com o Senhor. Eu gostaria que nesse mesmo período eu tivesse com meu filho nos braços. Falei, Deus, tem um ano, dá tempo de engravidar, dá tempo da criança nascer e dá tempo de ter nos meus braços. E passou umas semanas e eu comecei a perguntar, Deus, e se chegar outubro e não tiver ninguém nos meus braços? Será que eu vou ter fé que o Senhor possa fazer alguma coisa por mim? E eu fiquei uns 3 meses pensando em quem eu seria se eu chegasse em outubro e não tivesse filhos nos meus braços, sabe? Será que eu teria fé suficiente para continuar tendo fé? Foram questionamentos que me deixaram. E eu concluí em março. Isso foi outubro, fiquei muito tempo pensando em março. Chegou março, eu falei, não, Deus, eu vou continuar tendo fé. E eu decidi. Fé é uma escolha. E eu falei, cara, eu vou continuar tendo fé. E eu cheguei a outubro. E eu cheguei a outubro com ninguém nos meus braços, com filho nenhum nos braços. E eu estou do mesmo jeito do ano passado, com fé. Agora sem limitar no tempo, sabe? Sem pensar, mês que vem, ano que vem, sem limitar. É pronta para que eu viva o processo e que eu me torne a pessoa que Deus gostaria que eu me tornasse. Eu pedi Deus força, veio muita batalha pra cima de mim. Eu pedi sabedoria, veio muita notícia ruim, escolhas difíceis. Acho que veio escolhas difíceis nas minhas mãos e eu tive que escolher e lidar com a consequência depois. E eu acho que até hoje eu vivo o processo de me tornar forte e sábia, que é o meu plano. Uma pessoa forte e uma pessoa sábia. E eu sou assim. Você que vive comigo, você vai ver que eu vou falar de coisas super divertidas, a gente vai rir, depois eu vou falar de coisa pesada, a gente vai querer chorar. E essa pessoa sou eu, Mirella, prazer Mirella. Enfim, eu só queria... É um desabafo e uma forma de tornar as ideias e os sentimentos bem expostos para você ver que realmente não é só com você que acontecem essas coisas. A infertilidade tem acometido muitas pessoas e muitas mulheres, e como a gente vai se sentir em frente à infertilidade é uma coisa louca. Mas o que eu acho mais louco, e esse é um dos motivos pelo qual eu me coloco assim, eu quero falar sobre isso, é que estranhamente todas nós somos conectadas com isso. A gente sente as coisas muito parecidas. Eu já falei sobre isso algumas vezes, eu li vários estudos de TCC, de artigo, de pessoas, principalmente da área de psicologia, que estudaram o sentimento de ansiedade, de depressão, de mulheres que estavam passando por processo de infertilidade, de fertilização, e eu sempre me vi em todas elas. E todas elas pareciam iguais. Eu acho que isso conecta muito a gente sente isso tudo parecido. Então, para mim é muito importante você saber que você não está sozinha. Porque eu já vivi nesses 3 anos uma grande parte achando que eu estava sozinha. Hoje, eu tenho um grupo, gente, um grupo chamado Entre Linhas. Eu me sinto muito assim, eu gosto muito de falar que eu tenho esse grupo. Eu gosto de ser possessiva nesse grupo.
Porque lá são mulheres que estão passando pelo mesmo processo que a gente. E lá é tão legal porque eu posso falar tudo isso que eu falei e todo mundo vai assim, caraca, é verdade. É muito legal você participar de uma comunidade que entende o sentimento entre linhas. Que é... Gente, eu esqueci o nome dela. Ela que é a criadora, né, desse grupo, desse projeto. Cara, eu esqueci o nome dela total. Laila é o nome dela. Laila Menezes. Ela é criadora desse grupo, enfim. É isso. E procure o grupo Entre Linhas, participe desse grupo. A Laila é maravilhosa. Gente, se eu estiver falando o nome dela errado, mas Entre Linhas você vai achar no Instagram. Procure ela é muito disponível a conversar. Aí você ter um ombro amigo que realmente vai entender você. É maravilhoso. E é isso. Então, feliz 3 anos pra mim. Feliz alguns anos pra você. Eu sei que pode parecer estranho esse vídeo, mas é que a gente pense nisso, sabe? Feliz pelo que nós nos tornamos após tudo isso. Sobre o ressignificar desse tempo. Então, feliz 3 anos. Tá bom?